Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. Hoje recebo aqui o cofundador da Empíricos, um dos nomes mais influentes do mercado financeiro no Brasil atualmente, Felipe Miranda. Prazer te receber aqui. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, o prazer é meu, acompanho super seu trabalho, Isa, é uma honra estar aqui. Acho que essa pessoa influente aí deve estar chegando para fazer parte, mas vai ser um prazer a gente conversar aqui. Imagina, a gente fica muito feliz de poder te ouvir, né, sua visão analítica que tem tanta repercussão, né, nas mídias sociais e também em outras mídias. Mas eu queria começar entendendo um pouco mais sobre Felipe Miranda no mercado financeiro. Como é que começou essa vontade? Sempre gostou de números? Acho que sim, sempre foi um cara meio quantitativo, assim, embora muito sensível também, mas começou com meu pai, não foi muito, e curiosamente, né, começou quando eu tinha 9 anos ali, em 94, meu pai entrando e reclamando na época, ele era do mercado financeiro também, reclamando na época dos filhos da mãe, do Pactual, não foi exatamente esse o termo que ele usou, mas eu aqui, uma pessoa distinta, vou fingir que ele usou um palavrão, que na época era o Plano Real, ali final de 94, né, e ele, otimista com o Plano Real, comprado em bolsa, mas ele vendo que o Pactual estava vendendo. As ações, não, esse André Jakurski, né, que é o A do Pactual, não entendeu nada do Plano Real e tá vendendo e tal, tá me ferrando, esses filhos da mãe e tal. Na verdade, o Jakurski estava vendo a crise do México de 95. Então, desde aquele momento ali, o mercado financeiro convivia na minha casa. Então, acho que nunca nem fiz essa opção, sabe? Um negócio curioso. Quando você decidiu ser, eu acho que eu nunca decidi ser. Eu sempre, para mim, eu sempre fui aquilo. Foi Sempre automático. foi uma coisa meio orgânica, assim. Meu pai era, e eu meio comecei a acompanhar, e filho único, aquela admiração e aquela necessidade também de aprovação, e queria aparecer pro pai, alguma coisa assim, e aí, bem edípica mesmo, assim. E aí comecei a comprar ações também, que era o que ele fazia. Então eu, com 12 anos, comprava ação. E aí comecei, pô, você vai comprar, você precisa se interessar minimamente. E aí comecei a me interessar, e aí vai prestar vestibular, vai prestar para quê? Para economia, né? E aí prestei para economia achando que a economia era uma outra história, né? E aí fui pro mercado financeiro, meu pai era de banco, a época que ganhou dinheiro era em banco, então pô, vou começar em banco, aí fui pro Deutsche Bank. Aí foi horroroso, aí saí e tal. Mas foi uma trajetória que organicamente, assim, meio me empurrou. Eu sempre fui assim, sabe? O Soros fala, né? Eu sou um animal of the market, eu sou um animal de mercado. Eu me sinto um pouco assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa do mercado financeiro, desde muito cedo. Então foi assim que entrou e assim continuou e está assim até hoje. Não me vejo fazendo outra coisa, sabe? E antes da Empíricos, como que foi essa caminhada? Foi assim, comecei no Deutsche Bank, né? Fazia economia na USP e estagiava no Deutsche Bank, mas foi horroroso, assim. Foi um período muito ruim do Deutsche Bank no Brasil. Eles eram até conhecidos como cowboys do mercado, tal. Até numa época do Daniel Glazer lá, e o Daniel Glazer em si sempre muito muito legal, acolhedor comigo, que era um Zé Ninguém, né? Tava começando como estagiário lá e tal, mas me tratavam muito mal. E aí eu falei, puta, isso aqui não é. Como eu sou uma pessoa muito sensível. Não, meu pai falou, não, isso é normal, o cara te mandou tomar não sei o quê, mas isso é você que não está acostumado, é assim. Eu falei, não, pra mim me pega. Então e aí decidi, fiquei meio deprimido na época e tal, e chorava todo dia, e minha mãe falou, cara, você tem que sair, não dá pra você ficar, não é normal isso aqui. Aí saí. Só que aí eu sempre fui muito estudioso, e aí falei, pô, agora eu vou seguir carreira acadêmica. Me decepcionei completamente, o sonho de uma vida, de ser diretor de banco e tal, não é pra mim. Infelizmente, então eu vou seguir carreira acadêmica. Tenho nota, tô aqui na USP, tem vários convênios lá fora, vou fazer mestrado lá fora. Mas aí meu pai quebrou, assim, quebradaço. Aí eu falei, não tem condição nenhuma, vou ter que trabalhar. E aí um amigo meu, ali da faculdade, falou assim, cara, enquanto você não procura uma coisa mais legal, isso era 2003, né? Uma coisa mais assim, de mercado financeiro mesmo, eu tô lá no Infomoney, pô, tá precisando lá, entra lá, que você vai ganhar uma grana, pelo menos você ajuda lá um pouco em casa, se paga e tal. Eu falei, tá bom, beleza. Só que, putz, como eu comprava ação há 10 anos já nessa época, e meu pai era disso, e eu já tinha passado pelo Deutsche Bank, e era bom aluno, putz, na Infomoney eu tive uma ascensão muito rápida. Então, rapidamente eu estava ali coordenando uma equipe de 15 pessoas. E a Infomoney crescendo e, pô, eu comecei a ganhar uma grana que na época era boa para mim. Obviamente, nada comparável ao que é mercado financeiro ganhar dinheiro de verdade.
Mas na época, para alguém que era um moleque e que ajudava em casa, e ajudava mesmo, assim, porque estava quebrado, não tinha... meu pai doente já na época. E aí fui para Infomoney, só que aí eu me coloquei numa situação que foi muito ruim, porque eu ganhava bem para 24 anos, ajudava na minha casa, não podia abrir mão daquela grana, mas se eu continuasse lá também, eu ia estar ganhando aquilo lá, mais inflação, não tinha muito para onde ir, era o dono e eu. Então eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Só que se eu fosse ser analista de um fundo ou de uma corretora e tal, eu teria que pagar um pedágio muito grande, né? Ia voltar a muitas casas. Eu preciso ter alguma ideia, empreender. E aí tive a ideia da Empíricos. Que ano que foi? Isso foi 2009. 2009. Bem depois da crise do subprime nos Estados Unidos. Então, óbvio que as ideias parecem, nossa, você teve um momento de iluminação, né? Não foi. Foi um negócio mais... Eu já queria mexer com ações há muito tempo. Eu vi que nos Estados Unidos os researchers independentes começaram a dominar os rankings de melhores analistas do Wall Street Journal, do New York Times, a todo o sucesso da BCA na época, 13D, Gave Call, esses caras ascendendo todo o conflito de interesse pós-crise de 2008, das agências de classificação de risco, dos analistas de tributos. Nos Estados Unidos, isso aqui está bombando. No Brasil não existe. Pô, vamos montar. Ah, você estudou o mercado lá fora. Mas estudei não também de uma forma deliberada, foi também fortuito, assim, sabe? Você obviamente está lendo as matérias e aí você está acompanhando o mercado em si, a bolsa, as notícias e tal. Aí você fala, analista tal perde a licença depois de falar mal de uma ação para o colega e recomendar para os clientes. Aí eu comecei a ver que, putz, aquilo ali, aí isso aqui tinha a ver com um pouco da minha natureza, que era, pô, eu sou estudiosa, uma pessoa, então assim, pô, a análise, pesquisa envolve necessariamente estudo. Sabia mais ou menos escrever, porque estava ali na Infomoney como jornalista, pô, sabia de ações, então era um ambiente que me parecia associado um pouco às minhas virtudes e que os meus deméritos não iam ser tão importantes, assim, acho que casava com as coisas que eu tinha. E aí começamos, mas de uma forma maluca, de uma forma irresponsável, de uma forma quase assim, bucólica, achando platônica, né? Pô, vamos escrever um negócio legal e cobrar por isso. Roubando e-mail das pessoas, spam, né? Na época eu não tinha convicção do crime digital que a gente estava cometendo. Acho que já passaram 16 anos, prescreveu, eu posso falar. Mas caçando e-mails de gestores, investidores, analista de banco, diretor de banco, e criando uma lista de e-mails e disparou um relatório. E por alguma razão as pessoas começaram a disparar para o amigo, aí as pessoas foram se cadastrando para receber. Um sucesso inicial ali, mas ainda muito pequeno na época, com corretoras e assets, só que meio pagava as contas. Fomos assim de 2009 até 2013, mas meio para tentar pagar as contas. É um mercado muito ruim ali, 2013, já era pré-recessão da Dilma, mas o mercado não andava, né? E aí as corretoras mesmo começaram a cortar o research. A gente se viu numa situação muito difícil. E aí que veio o fim do Brasil. Aí veio antes do fim do Brasil, teve um evento que muda a história da Empíricos, que vai ser também determinante para depois ter o fim do Brasil, que um gringo que já estava em 19 países, já estava na Argentina, também por uma questão fortuita, porque o cara tinha vinícola e tal, e aí começou a fazer esse negócio de research para pessoa física de finanças no mundo inteiro, gigante nos Estados Unidos, faturamento de 2 bilhões de dólares e tal. E aí o cara estava na Argentina, então faz sentido estar no Brasil. Preciso comprar alguém, porque ele vinha de uma experiência da Índia em que ele fez sozinho e se deu mal, eu falei, preciso de um parceiro local. Ninguém faz exatamente o que eu faço, que é essa história de newsletter financeira, com marketing digital e tal. Vocês não fazem isso, mas vocês são os caras mais parecidos com isso que eu encontrei. Vocês não querem vender um pedaço? Aí a gente... mega arrogante, né? Porque mas vale o dobro e tal. 2 vezes 0 ainda dá 0, né? Não ia mudar muita coisa. Beleza. Mas poderia ter vendido por 0 mesmo, porque aí a gente pegou um modelo de negócio. Ali virou um business. Antes era uma ideia. Uma coisa meio sem estrutura, sem esforço comercial direito, sem marketing, sem precificação adequada. E a gente teve, acho que aí na humildade de copiar o cara e executar essa cópia com muita dedicação. E aí o negócio já começa a decolar
né, focando em pessoa física, a gente cortou os contratos com as corretoras, falou, não, nosso business é de pessoa física, porque a corretora é boa e ruim, né? Porque, beleza, ela te paga um negócio mais alto, permite te pagar suas contas, Tá presa. tá preso e ela pega e manda para os 50 mil clientes dela. Pô, desses 50 mil, cada amigo manda para cada coleguinha manda para 3 coleguinhas, todo mundo lia e ninguém pagava. Então travou completamente o crescimento. A gente falou, não, então tem que ser um negócio de pessoa física, individual, com marca d'água, para ter muito cliente, para ter a ponta final mesmo. E o negócio começou a deslanchar até que veio o fim do Brasil. Que foi a tese lá, dizendo que a Dilma estava levando o Brasil para um caminho da Argentina, falando que o dólar ia para 4 e tal, estava em 90 e foi. Que aí a Dilma tentou nos censurar, o que a gente estava fazendo, a gente estava sendo pago pelo Aécio para fazer aquilo lá, né, um negócio maluco e tal. Obviamente o Aécio nem sabia que a gente existia, acho que até hoje não sabe. E aí o negócio decolou. E aí a gente chegou a ter 450 mil assinantes. E, pô, esse negócio ficou grande, como o research falou, pô, mas e se eu... E saíram do quê? De quantos assinantes para 400? Não, assim, saiu de 2 mil para 40 mil num ano. Aí depois, aí em 2015, aí teve um outro salto que foi quando, eu me lembro de setembro de 2015, quando estava todo mundo pessimista. O Bovespa estava ali 44 mil pontos. E aí eu escrevi um negócio que eu chamei da virada de mão, que era vinha do pessimismo do fim do Brasil. Aí o dólar já estava 4. Eu falei, puta, agora é para comprar Brasil. Não sei o que vai acontecer, mas vocês estão confundindo ausência de evidência com evidência de ausência. Não é porque você não vê a saída para a crise que ela não exista. Alguma coisa vai acontecer com esse país aqui que a gente tem uma certa tendência à reversão à média, a certa mediocridade. Não vamos explodir, vai vir para o meio. Isso em setembro. A gente foi idiota, burros, em setembro, outubro, novembro. Aí dezembro, o áudio do Bessias, a carta do Temer, passeatas, impeachment, aí o negócio voou. Então aí também a gente deu um outro salto. E aí, pô, 450 mil assinantes. Aí a XP foi vendida para o Itaú, na época, né? E a XP tinha mais ou menos o dobro dos nossos clientes. E foi vendida por 12,6 bilhões. Falei, pô, a gente tem metade dos clientes da XP e não vale 6,3 bilhões. Essa história aqui de publishing, de conteúdo digital, é um negócio legal, mas onde vai estar o dinheiro mesmo é se eu virasse uma plataforma. E eu via que o cliente, no fundo, era meu. Porque eu... Que confiava, né, em você. E eu sentia no comportamento, não era uma confiança, o cara confia, assim, pô, você recomendava, compra ações do Banco Pan, aí passava 5 minutos, mandava o relatório para as pessoas, passava 5 minutos, via a ação do Banco Pan subindo e as pessoas comprando a ação do Banco Pan numa corretora qualquer. Você via as ordens de corretora de varejo, você, cara, na verdade esse cara está executando lá, mas esse cliente é meu. Eu estou deixando a relação, aqui no sentido de influencer, de influenciar mesmo padrão de comportamento e quem ele está seguindo sou eu. Ele está só executando na corretora porque ele não consegue executar aqui. E se eu colocasse uma corretora do lado em que ele pudesse executar minhas sugestões com one click? E aí a gente fez a Vitrio, que era essa corretora, e começou a tombar os clientes para cá. Aí já estava com 150 mil clientes na Vitrio, aí o BTG veio e comprou tudo. Aí hoje virei sócio do BTG e essa é a história, basicamente. Então foram aí quase 16 anos em 10 minutos. Nessa semana a gente acompanhou o governo colocando mais impostos aí, a gente viu o IOF, inclusive, revogando, né? Já colocando impostos e já voltando atrás. A gente viu ele revogando parte das medidas arrecadatórias relacionadas ao IOF, alegando o desejo de evitar especulações. Aproveitando então a presença do Felipe aqui, que é um assunto que se mantém alto no mercado, como que você interpreta essa decisão do governo? Né? Uma medida técnica política ou uma tentativa de acalmar o mercado mesmo? Não, acho que de acalmar o mercado não, né? Porque acho que ela gerou mais estresse do que... Aliás, ele tinha uma oportunidade de acalmar o mercado, ou pelo menos de não fazer nada, né? Porque assim, o Brasil estava se beneficiando de uma onda pró-mercados emergentes, com a história toda do excepcionalismo americano, o dinheiro vindo para cá, o mercado se recuperando, a ideia de que a Selic parou de subir, vai começar a cair, o dólar mais bem comportado. E aí a gente conseguiu, mais uma vez, criar um problema que não existia, né? Capotar na reta. Tem várias coisas para falar sobre esse evento, Isa. Assim, a minha sensação primeira foi assim, eu intuitivamente também assim, me transportei para o dia do ano passado, quando teve o anúncio lá do pacote fiscal do Haddad, que era para ser uma coisa, claro, em prol do ajuste fiscal. E a isso eles misturaram a ideia da isenção do imposto de renda até 5 mil, e o mercado reagiu muito mal, e a gente teve uma mini crise brasileira ali em dezembro do ano passado, a história da dominância fiscal e tal.
E agora a sensação é que eles não aprenderam nada, porque eles de novo misturaram duas notícias no mesmo dia e ofuscando em que a notícia ruim ofusca completamente a notícia boa. Né? E o que era a notícia boa? O anúncio do relatório bimestral de receita e despesa. E eu vi duas boas notícias aqui. A primeira boa notícia é que ele veio com maior verossimilhança. Foi um relatório mais crível em relação à peça orçamentária anterior, que era uma peça de ficção, quando tinha receitas superestimadas e receitas subdimensionadas. Receita superestimada, claramente, a ideia do voto de qualidade no CARF. O governo estimava acho que 28 bilhões e ele zerou desse relatório. Ninguém esperava aquele dinheiro todo. O mercado já estava muito mais pessimista em relação à receita. E também a despesa, sobretudo em receitas com previdência. E ele ajustou para baixo também. Então, uma boa notícia, ele está tratando com mais transparência e a peça orçamentária. Isso é bom. Não quer dizer que se resolve o problema com a transparência, não é isso, mas ela é condição necessária, pode não ser suficiente, mas ela é condição necessária para você resolver o problema ou você encarar o problema de frente. Isso é uma boa notícia. A outra boa notícia é que todo mundo esperava, entre contingenciamento e bloqueio, alguma coisa entre 10 bilhões de segurarem as despesas. Ele fez 31 bilhões. Opa, que legal, o cara tá indo na direção correta. Inclusive, quando sai a notícia no meio do dia, o mercado vai para um grande otimismo de meio de dia, que dura muito pouco, porque logo na sequência vem a notícia de que a gente vai mexer no IOF. E aí ficou horroroso, porque o Haddad entra na coletiva e todo mundo começa a querer saber do IOF. Não, vou anunciar às 5 da tarde, putz, mas quanto vai ser e tal. E aí, algumas coisas ruins, outras muito ruins e o retrocesso. Né? Por que é ruim? Primeiro que o IOF até tem uma questão de legalidade aqui. O IOF ele é um imposto extrafiscal, ele é regulatório, ele não é arrecadatório. Você não pode usar o IOF para cumprir roubo fiscal. Então já tem uma discussão até jurídica nessa história. Mas vamos superar esse passo. Ele é um imposto que ele contraria as diretrizes da OCDE. Inclusive, a gente havia afirmado no governo Bolsonaro um compromisso de reduzir e eliminar o IOF até 2029, nos alinhando às melhores práticas internacionais, que são aquelas prescritas e defendidas pela OCDE, em prol da livre circulação de capitais, de pessoas e de mercadorias e tal. Tudo isso está nas diretrizes da OCDE e o governo sabe disso a partir do Marcos Pinto, que é um cara que acompanha super essa agenda, um cara muito competente, muito sério, muito correto, mas o governo foi na outra direção, né? E é um imposto que causa aumento do custo de crédito, aumento das operações cambiais, dificuldade de hedge cambial. Então ele deteriora a produtividade brasileira, que já vinha muito mal, que já vem muito mal há 30 anos. Então é muito ruim. E ele vem com aquela questão ali nos aportes maiores no VGBL, também tributando com 5%. Não pega tanto, porque o tamanho desses aportes aqui, a representatividade é baixa, mas é uma direção ruim, porque a gente deveria fomentar aportes em previdência numa classe que é pouco utilizada no Brasil comparativamente ao restante do mundo. Mas a gente foi na direção errada também. Vieram numa direção péssima quando eles vêm com 3,5% nos investimentos no exterior. Porque no final do dia, você está flertando com o controle de capitais, com o fechamento da conta de capital, uma barreira para fluxo de capital internacional. E aí, não só você inviabiliza um fundo multimercado que está operando lá fora, todo dia manda dinheiro. Então, assim, então para fazer um trade lá fora agora, eu preciso que ele seja... Eu largo de menos 3,5 para trás? Então, é surreal. Né? Se o estrangeiro que estava vindo para o Brasil, você está flertando com o controle de capitais, eu não venho mais. Então, a direção... Mostrando um desalinhamento também com o Banco Central, né? E o Galípolo parece que era contra também a medida. Felizmente, ele recuou. Mas a pasta não volta para o tubo, né? Assim, mostrou um certo atabalhoamento, um despreparo, um certo amadorismo. Acho correto o recuo. Né? Se errou, você volta. O menor prejuízo é o primeiro. Né? Continuar errando vai ser pior. Então, faz até uma demonstração de certa humildade intelectual aqui do ministro Haddad. Mas isso era uma tragédia completa. Então, não tivemos a tragédia, tivemos a notícia boa do relatório bimestral de receita e despesa, mas ele foi ofuscado por esse IOF que é a direção ruim. Né? A sociedade acho que não tolera muito mais aumento de impostos, não é essa agenda que a sociedade defende, e a gente tem insistido nessa agenda
equivocada, que não só desagrada a sociedade, como reduz adicionalmente a produtividade brasileira, que é o que a gente deveria estar atacando nesse momento para melhorar, não para piorar. Se comparou com um ano atrás, eu lembro que aqui, inclusive na BMC, a gente comentava muito que não vai ter outra saída a não ser aumentar impostos ou gerar inflação, né? A população Uhum. não aguenta mais impostos. Porém, qual que é a sua visão do governo em relação à economia? É, por onde estamos caminhando e onde vamos chegar? Não, eu acho assim, felizmente, eu acho que essa é uma direção meio ruim, né? Um período de contra-reformas, um período de tentando ideias velhas, não só que elas são ruins, esse é o maior problema, né? Se for velha boa, tudo bem, mas ideias velhas que não deram certo no passado, que a gente está tentando de novo, então vai fazer a 5ª vez a indústria naval no Brasil, 4 vezes deram errado, pô, a chance de dar certo agora parece meio baixa, né? Você errou 4 vezes, vai tentar de novo, você repetir um procedimento esperando um resultado diferente é uma das definições de loucura, né? Tentamos conteúdo nacional na indústria de óleo e gás de novo, felizmente não passamos. E, claro, toda essa dificuldade em se tratar o grande problema brasileiro, que é o problema fiscal, né? Existe um problema estrutural, um problema de Estado. Não conseguimos resolver o problema fiscal brasileiro entre vários governos, então é injusto se jogar essa conta toda sobre esse governo, mas a esse problema estrutural se somou um problema conjuntural, né? Claramente, esse governo fez uma opção por não atacar as despesas. Inclusive, na PEC da transição aumentou. Né? Então, o problema. Hoje, um artigo do Felipe Salto no Estadão, muito correto, inclusive dizendo, olha, não vou me lembrar o adjetivo, mas é alguma coisa tipo o assustador déficit nominal brasileiro. O Brasil tem hoje um déficit nominal de R$1 trilhão. Só uma vez na nossa vida a gente teve um déficit de R$1 trilhão, que foi na pandemia. Né? Uma pequena diferença entre os dois períodos é que agora não tem uma pandemia. Então, na pandemia você ajuda todo mundo, está todo mundo em casa, as empresas vão quebrar, as pessoas não estão trabalhando, mas você dá e tira. Né? Não pode ser um trilhão recorrente. Então, essa é a direção incorreta. Mas, e ela é claramente incorreta, porque ela é até inconsistente, né? Porque pelas regras, e o próprio governo reconhece isso, que nessa direção não dá para a gente continuar. O governo nos falou isso, não nessas palavras, mas ele falou isso explicitamente. Quando ele faz a projeção para 2027 orçamentária, e ele coloca que, bom, você tem o arcabouço fiscal, né? Ele tem uma regra que trava a despesa total. Você não pode crescer mais de 2,5%. Só que esse é o orçamento total. No orçamento total você tem as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. As obrigatórias são obrigatórias e elas estão vinculadas a um determinado crescimento. Então, despesa com previdência cresce com o salário mínimo, que cresce acima da inflação. Então, a despesa com previdência cresce muito rápido. Saúde e educação estão vinculadas à receita, que cresce muito mais rápido do que a despesa, pela própria definição do arcabouço, porque a despesa tem que crescer 70% do crescimento da receita. A despesa cresce 70% do crescimento da receita. Então, a receita cresce muito e você vinculou saúde e educação à receita. Então, saúde e educação estão crescendo muito rápido. Previdência está crescendo muito rápido. Pô, mas você só pode crescer tudo 2,5%. O que acontece com as discricionárias? Pô, se você tem um blocão que representa 90% crescendo muito rápido, os outros 10% vão ser esmagados. Eles vão ser, para que a regra fiscal seja preservada, para que você consiga crescer só 2,5% pelo tanto que crescem as obrigatórias, as discricionárias em 2027 precisam ser negativas. Parece tão óbvio, né? Como é que você vai ter despesa negativa? É como assim, não, você precisa contratar as pessoas para varrer o Palácio do Planalto, para dar comidinha para a EMA do Palácio do Planalto, os serviços essenciais, básicos, rodar os ministérios e investimento público, que não pode ser constitucionalmente menos de 0,6% do PIB, a gente vai ter que ter investimento público inferior a 0,6% do PIB, que fere um negócio que é constitucional. Então travou. Você travou o arcabouço fiscal. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Embora a direção seja incorreta, nós passaremos por um ajuste necessariamente em 2026, independente de quem for assumir o governo. Ou você vai jogar fora o arcabouço fiscal, não vai conviver com regra fiscal nenhuma e a inflação vai explodir. E aí tudo bem. Você vai empobrecer todo mundo e você resolve o fiscal. Olha, a dívida está aqui, eu te devo 100, Isa, eu te pago. Está aqui o seu 100, não vou calotar em moeda local, mas esse 100 já não vale mais nada, porque eu imprimi moeda para pagar a dívida. E aí, esse 100 eu te paguei, só que esse 100, a inflação foi tanta que, na verdade, o 100 não vale nada. Então, você deu um calote branco. Né? Assim, ó, eu te paguei o 100, só que esse 100 foi corroído,
a inflação corrói a dívida. Então você vai fazer o ajuste fiscal por aqui. Então eu acho que assim, esses são os caminhos brasileiros. Então o que eu acho que o mercado está fazendo, essa direção é ruim, mas na verdade não importa tanto, porque daqui a pouco a gente vai ter que rediscutir. Essa é o que está, uma certa complacência, que é isso, assim, não dá tempo de você explodir a ponte agora, você não consegue, você vê que, e o próprio governo é ambíguo, você teve a notícia horrorosa do IOF, mas ele deu lá os 31 bi também, o Haddad está tentando de alguma maneira, e o Congresso, embora não seja fiscalista no sentido de liderar um ajuste fiscal, não vamos ser ingênuos, achar que ali o pessoal também está preocupado com o futuro do Brasil e tal, precisa ter, mas também não pode explodir. Então o Centrão é essa força centrista, no sentido de convergir para uma certa mediocridade, até para permitir que se continue o atual status quo. Para isso não pode explodir. Então o Centrão não deixa coisas muito amalucadas acontecer. Assim a gente vai meio caminhando e vai rediscutir o Brasil em 2026. Enquanto isso, tem um espaço para a Selic cair, não por muito mérito também, mas simplesmente porque com a Selic de 14,75, uma inflação de 5, 6, é um juro real de 9. É muito alto, precisa cair. Não tem país que aguenta juro real de 9 por muito tempo. Então a Selic cai, o mundo está vindo pró-emergente, porque o Trump agora está brigando, agora é a União Europeia, o novo alvo. Imagina, se o cara fez isso com a União Europeia, está brigando com a mãe dele, imagina o que ele vai fazer comigo, né? Então o dinheiro sai dos Estados Unidos e vai para os outros lugares. Então assim a gente vai indo. Eu acho que é essa mediocridade brasileira, surfando um dia internacional melhor, uma queda de Selic, e a grande rediscussão do país em 2026. E por conta de tudo isso, você acredita que se deu a projeção do Morgan de 189 mil pontos para 2026? Eu acho que sim, embora essa projeção ela é um pouco mais otimista do que as demais, né? O próprio Safra no mesmo dia deu 170 mil, então tem se formado um consenso em favor de América Latina. E acho que isso aqui está associado muito a uma saída de recursos dos Estados Unidos para o resto do mundo, né? Eu estava até pensando, até vou escrever sobre isso, que assim, o que acontece desde 2010 para cá é que você tem essa história do excepcionalismo americano muito pujante, né? Porque você compra o mercado emergente, ou pelo carry, ou pelo juro muito alto, ou porque ele tem mais crescimento. Porque, sei lá, se vivesse em Montalcino, você não está preocupado em crescer muito. Você ia querer tomar bons vinhos, estava velha e rica na Itália, vivendo lá, tá ótimo, né? Precisa crescer. A Europa já está velha, já está rica, beleza. Agora, o mercado emergente tem que crescer, né? Então você tem uma ideia de que o mercado emergente cresce mais. Então por isso você compra o mercado emergente. Mas onde estava o crescimento de 2010 para cá? No tech americano. Então o tech americano atraiu todo tipo de recurso que o mundo poderia receber. É tal da ideia do AI, o All-in on Artificial Intelligence. A única coisa que funcionava era você comprar inteligência artificial nos Estados Unidos. Então, por isso que a NVIDIA sobe tanto, por isso que as tais Magnificent Seven nos Estados Unidos subiram tanto, é porque era isso que crescia. Só que foi só isso durante 15 anos. E de repente a gente começa esse ano e você vê que vem o tal do evento DeepSeek, que fala assim, talvez a China consiga fazer também a inteligência artificial muito mais barato. E, caramba, esses Estados Unidos que sempre nos foram um farol moral, um farol institucional, um farol até de defesa, meio xerife do mundo, pô, o cara tá brigando com Harvard, o cara tá brigando com a União Europeia, o cara tá brigando com a Suprema Corte, o cara tá brigando com o New York Times. Pô, não sei se essas instituições canônicas que conceberam e fizeram os Estados Unidos ser o que eles são, isso aqui está sendo atacado. Aquela ordem mundial que a gente conheceu pós-45, do multilateralismo, da ONU, da OTAN, da OMC, que era GATT, mas virou OMC, todo esse mundo está sendo redesenhado. Pô, não quero meu dinheiro nos Estados Unidos agora, vou tirar um pouquinho. E não até num momento, acabou o dólar e tal, não é isso. Eu acho simplesmente tirar o excepcionalismo. A distância ficou tão grande, foram 20 trilhões de dólares adicionais capturados pelos Estados Unidos em 15 anos. Pô, será que dá pra voltar 5 trilhões? 5 trilhões de dólares é uma imensidão de dinheiro. É um negócio assim, cara, como o país inteiro aqui. Então, se ele pegar uma beiradinha, e tanto, eu tava lendo o Martin Wolf nessa semana, ele falou assim, qual é o substituto para o dólar, né? E todo mundo está se fazendo essa pergunta, né? Quem que vai substituir o dólar? E eu acho que até essa pergunta é errada. Porque, assim, na verdade, não existe alguém que vai substituir o dólar. Não existe, porque o ouro é legal, mas é difícil, né? Você faz transação em ouro, você vai carregar o ouro no bolso, é difícil estocar. O Bitcoin, pô, pode ser, mas você quer ter sua reserva
muito grande, um negócio que pula 10% para cima e para baixo, isso aqui não pode ser uma reserva de valor propriamente dito. Então vamos comprar o euro. Puta, mas a Europa também tem seus problemas, né? Difícil. Vamos comprar yuan. Não dá, não tem nem conversibilidade. Conta de capital meio fechada. E o Japão, também super endividado. Então, sair do dólar, não tem ninguém que substitua o dólar. Então, o pessimismo com o dólar é o otimismo com todo o resto. É a diversificação no não dólar. Não vai ter alguém que vai substituir o dólar. O dólar fraco é o resto do mundo inteiro forte. E parte disso vem para o Brasil. Então eu acho que o Morgan estava nesse conceito, porque no mesmo dia que ele dá o upgrade de Brasil, ele recomenda vários outros mercados no mundo. Então eu acho que o que está acontecendo no final é assim, é tudo que é não dólar. E o Brasil é parte dessa história. Um mercado que ficou ilíquido, pequeno, reduziu muito nos últimos tempos, o volume da B3 hoje é metade do que já foi. Muita gente short, muita empresa ainda barata, e a América Latina, que sempre foi meio esquecida, negligenciada até pelo nosso isolamento geográfico, que a gente é longe, a América do Sul principalmente, a gente é longe do resto do mundo. Né? Você vai se integrar nas cadeias globais, é difícil, porque você está longe, é uma barreira importante. Então, agora virou um mérito, né? Que se o mundo entra numa guerra tarifária e você não participa tanto das transações, para você não muda nada, no relativo você sai bonitão. Não é à toa que o Brasil está lá no nível mínimo da tarifa, porque o Brasil é irrelevante no final do dia. E se for estourar uma terceira guerra mundial, nossa, mas que cenário maluco. Lembra que a última vez que a gente teve tarifa tão grande foi no governo Hoover, em 1930. E 1930 acabou com a década de 30 acaba com 39, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é um cenário catastrofista, baixa probabilidade, mas é tão grande o impacto que a gente tem que dar uma olhada. Se o couro for comer, ele vai comer no Pacífico, no Oriente Médio, no leste da Europa e nos Estados Unidos. Estar no meio do Planalto Central brasileiro não é má ideia. Então eu acho que assim, é nesse contexto que se insere os 189 mil pontos do Morgan Stanley. Mas agora saindo desses assuntos mais densos, para a gente encerrar de uma forma mais light, o programa se chama BMC Visões, eu gostaria de algumas visões, uma visão sua de alguns assuntos, falando em uma ou poucas palavras. Visão de Brasil. Olha, eu acho que o Brasil ele tem uma condição de ter um ótimo ciclo, tem uma convergência para o Brasil. O dinheiro está vindo para o resto do mundo, o juro vai cair e o Brasil vai decidir o seu futuro aí em 2026. Com uma chance não desprezível de que, se o Brasil fizer a opção pela centro-direita, você afasta o lulismo meio por talvez 2 décadas. Você não tem uma outra liderança à esquerda. Tem o João Campos. Muito novo ainda. E se for, tudo bem também, porque é uma esquerda que faz conta. Então eu acho que não é só uma eleição. Você está falando de um ciclo de décadas. E eles existem. Existiu o Fernando Henrique, existiu o Lula 1. É raro, mas existe. Mas você tem uma chance. Não sei se as pessoas sabem, assim, o Tarcísio é a maior nota da história do IME. Então, assim, existem pessoas brilhantes que podem assumir o país também. Então, mas vamos ver, não sabemos, né? Mas quem sabe o Brasil tem um ciclo se for isso mesmo, 2026 seria uma tremenda reversão de expectativas, um ciclo positivo de 4, com uma provável reeleição, porque o Lula em 2030 já não está mais aí. Por quem sabe o país tem uma chance de 9 anos bons? Estamos vindo de 15 ruins, por que não pode ter 9 bons? Visão de mundo. Estou preocupado com o mundo, assim. Acho que o mundo pelo menos está sendo testado, né? A gente meio se acostumou com essa democracia liberal, com os defeitos que ela tem, com os problemas que ela tem, mas foi um período que a gente viveu nos últimos 80 anos, do ponto de vista histórico, assim, da civilização, que eu acho que foi um período de muita prosperidade, de acolhimento do diferente, de respeito às instituições, em que esse mundo está sendo testado. Esse populismo de direita, de um lado, nacional populismo de direita, e ao mesmo tempo uma esquerda woke, meio perdida também. Eu não sei qual vai ser o que é, se o multilateralismo tem os seus problemas, se a globalização tem os seus problemas, qual é a alternativa a isso? Sua visão de inspiração, que te inspira? Caramba, isso é difícil, né? Não, assim, de imediato o sorriso dos meus filhos, nada, isso é absolutamente incomparável a todo o resto. Eu tenho muito interesse
em pessoas que pensam com a própria cabeça. Então, assim, a Empíricos é uma homenagem à Empírica, né, do Nassim Taleb. Então, é um cara que me inspira muito intelectualmente. E o Mick Jagger, Ah, que boa. acho que o Mick Jagger ele tem um pouco da Empíricos aqui, né? Um cara que consegue, sei lá, faz rock and roll há 60 anos, usa droga, fica com todo mundo e ao mesmo tempo é cavaleiro da coroa britânica, na honraria máxima que alguém poderia. Então essa ambivalência de você, pô, dá pra você ser de direita, fazer conta e ser solidário e ser respeitoso, de acolher o diferente, sabe? O mundo tá faltando um pouco dessa ambivalência. Acho que isso que é. Não só essa Dos valores ambivalência. antigos misturando com o contemporâneo, né? Exato. Eu acho que a gente meio. Acho que essa inspiração, assim, sabe? Acho que Pô, dá pra ter cérebro e coração ao mesmo tempo, né? Acho que muitas vezes a direita mais truculenta falta um coração e a esquerda falta um cérebro. Então talvez dá pra misturar essas coisas. E obrigada pela Foi um participação, pela prazer. presença, muito Foi ótimo. bom. Obrigado. E a gente fica por aqui. A gente se vê então no próximo BMC Visões com um novo convidado, uma nova visão. Até lá!